De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje o programa ao vivo, aqui direto dos estúdios da nossa Band Rio Grande do Norte. Sempre digo Natal, mas estamos no Rio Grande do Norte. E vamos conversar hoje com o Dr. Vladimir Capistrano. Ele é advogado especialista em direito eleitoral e também já foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Tem muitas mudanças em relação ao processo eleitoral, que é importante que tanto os eleitores, cada um de nós, fique sabendo, como também é importante para os candidatos e pré-candidatos. Tem muita coisa acontecendo e as pessoas se confundem, não sabem se pode, o que é que pode, o que é que não pode. Então, sobre tudo isso, vamos falar aqui hoje no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja bem-vindo, Dr. Vladimir Capistrano, ao nosso programa. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos telespectadores do Boa Tarde, Cidadão. É uma satisfação estar aqui para poder conversar com você e com os seus telespectadores. Um prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre, nesta fase ainda de pré-campanha, o que é que pode e o que é que não pode em relação àquelas pessoas que desejam disputar o mandato ou de vereador ou de prefeito agora em 2020. Essa fase da pré-campanha, Robson, ela passou a ser muito mais importante a partir das eleições de 2016, quando houve o encurtamento do período de campanha eleitoral propriamente dita. Antes a campanha começava em julho e passou a começar somente do dia 16 de agosto em diante. E o legislador, para compensar a diminuição do tempo de campanha, permitiu uma série de atos que antes eram proibidos. Hoje, por exemplo, a pessoa que se pretende candidata, ela já pode de logo anunciar a sua pré-candidatura, a sua intenção de se candidatar. O que é que a legislação permitiu? A legislação permitiu que nessa fase anterior à propaganda eleitoral, o debate político possa ser exercido com mais liberdade. Os pré-candidatos, eles podem anunciar que são pré-candidatos, podem dizer que projetos defendem, quais são suas plataformas para um eventual mandato, ou de vereador, ou de prefeito, no caso das eleições de 2020. Ou seja, a legislação admitiu a antecipação do debate político. O que a legislação não admitiu, e infelizmente alguns políticos ainda não entenderam, é que não pode realizar propaganda eleitoral nesse momento. Então, e aí é importante a gente tentar imaginar a seguinte situação. Há certas coisas que foram proibidas em eleições anteriores para evitar o abuso do poder econômico e a desigualdade na competição entre os candidatos. Por exemplo, outdoors espalhados pela cidade. Isso era uma coisa que no passado era permitida e depois foi proibido, porque nem todo mundo tem condição de pagar outdoor. Hoje você vê a nossa própria cidade do estado entupido de outdoor, de vários políticos com mandato e políticos sem mandatos, que todo mundo sabe que vai ser candidato. E isso pode, como é que fica? Não é considerado uma propaganda eleitoral antecipada, por mais que tenha uma mensagem que não esteja pedindo voto, que não esteja dizendo que é candidato, né? Porque isso me parece que já provoca digamos assim, uma desigualdade no processo da disputa eleitoral. Esse outdoor é um dos temas mais espinhosos da fase da pré-campanha. Na campanha eleitoral ele é completamente proibido. Mas na fase da pré-campanha, a jurisprudência da Justiça Eleitoral, ela, ao longo dos anos, foi criando o Instituto da Promoção Pessoal. Se não houver pedido de voto, se não houver indicação de pré-candidatura, isso antes da reforma de 2015, o outdoor era admitido. Com a reforma de Isso está na lei ou foi com base em entendimentos de cabeça de juiz? Entendimento jurisprudencial. Isso não está expressamente escrito na lei. O que está expressamente escrito na lei é que na fase de propaganda eleitoral é proibido. Agora, isso deixa muito claro a existência já de um caixa 2 de campanha, porque são recursos que você começa visivelmente a gastar numa pré-campanha que não vão entrar na campanha oficial. Esse é um tema importante, que a gente chega já nele, mas eu gostaria de falar mais especificamente sobre o outdoor. Existe um julgamento muito paradigmático na Justiça Eleitoral, no ano de 2018, ainda no primeiro semestre, antes da propaganda eleitoral, em que um voto do ministro Luiz Fux, então ele compunha o TSE, e ele estabeleceu uma série de requisitos que permitiriam admitir um ato como de pré-campanha não caracterizador de propaganda eleitoral. E um deles é que o meio que fosse utilizado pelo pré-candidato na pré-campanha pudesse também ser utilizado na campanha. E nesse aspecto o outdoor estaria completamente vedado. Por quê? Porque na campanha o outdoor não pode ser utilizado. Eu não sei se houve representações do Ministério Público Eleitoral em relação a esses outdoors que foram espalhados não só em Natal, em vários cidades do Rio Grande do Norte. Eu tive a oportunidade de recentemente viajar para fora do estado, em vários estados da federação, essa mesma febre de outdoors dos pré-candidatos,
eu imagino que o Ministério Público Eleitoral tenha tomado providências e que a Justiça Eleitoral vai se pronunciar brevemente, inclusive a partir desse julgamento que é muito forte no sentido de estabelecer as balizas do que pode e o que não pode na pré-campanha, da relatoria do ministro Luiz Fux. Sobre financiamento na fase de pré-campanha, Robson, esse é um outro tema bastante delicado. A fase de pré-campanha é uma fase de baixa regulamentação. A legislação eleitoral não se preocupou muito em dizer o que pode e o que não pode na pré-campanha. Porque, particularmente, eu penso o seguinte, eu não vejo problema nenhum em você permitir uma pré-campanha bem mais longa, você permite, até porque, por exemplo, quem nunca participou da política e vai ser candidato a primeira vez, tem uma desvantagem gigante em relação a quem já tem mandato. Claro. Até porque a pessoa tem gabinete, já tem história, já tem visibilidade. Então, na minha opinião, deveria ser permitido que essas pessoas pudessem, por exemplo, fazer uma pré-campanha muito claramente, dizendo que pretende ser candidato, mas utilizando-se de instrumentos que sejam iguais para todos. Por exemplo, quando a gente pensa em redes e mídias sociais, são gratuitos. Então, é igual para todo mundo deveria poder. Agora, em pagar para impulsionar, nem todo mundo pode. Então, isso deveria ser restringido. O principal dessa fase, porque o que é permitido, o que é proibido, o voto do ministro Fux, ele meio que estabelece. O problema é quem paga. Porque nós temos uma regra muito clara que os gastos eleitorais não podem ser financiados por empresas, por exemplo. Na pré-campanha, né? E na fase de pré-campanha. Eu entendo que não. Se não pode na campanha, não pode na pré-campanha, até porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando vedou o financiamento de campanhas eleitorais por empresas, ele não vedou apenas de campanhas eleitorais, vedou também dos partidos políticos. Os partidos políticos, por exemplo, não podem receber financiamento de empresas em momento nenhum de sua vida, inclusive em anos não eleitorais. E isso, obviamente, leva à conclusão de que, na fase da pré-campanha, os candidatos não podem ter financiamentos de empresas. Isso é óbvio. A Justiça Eleitoral está começando a se debruçar sobre esse tema. Nós tivemos recentemente a cassação do mandato de uma senadora da República do estado do Mato Grosso porque praticou abuso de poder econômico na pré-campanha. Então, os candidatos eles têm que ter essa noção de que a Justiça Eleitoral ela vai avançando nesses espaços que a legislação deixou vazios. E a fase da pré-campanha, na minha leitura, pela experiência que eu tive, inclusive como juiz do Tribunal Eleitoral até o ano passado, é que esse será o próximo campo de atuação da fiscalização forte do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Quem ocupa algum tipo de cargo público, seja, por exemplo, um cargo comissionado, ou algum cargo de direção, ou mesmo secretarias, prefeituras, enfim, mandato de vereador não precisa renunciar, né, no Legislativo. Então, quem ocupa esses espaços públicos tem até quando para permanecer no cargo se quiser ser candidato? Existe uma lei chamada Lei Complementar 64, que é a chamada Lei das Inelegibilidades, que ela traz um exaustivo rol de situações em que ocupante de cargo tal, de cargo qual, tem que sair com tal prazo. Como regra, os ocupantes de cargos de direção superior na administração pública, secretários, chefe de autarquias, empresas públicas, querendo ser candidato a vereador, eles têm que se afastar até 6 meses antes da eleição, ou seja, até agora o dia 4 de abril. E para o cargo de prefeito, 4 meses antes da eleição, até 4 de junho, não é isso? Essa é a regra geral. Os demais cargos de provimento em comissão e também os servidores ocupantes apenas de cargos efetivos, eles precisam se afastar apenas 90 dias antes da eleição. Isso projeta para 4 de julho. Essa é a regra geral. Obviamente que há determinados cargos que têm uma especificidade ou outra, que tem que ir lá na norma buscar qual é a solução específica. Mas, como regra, a direção superior da administração pública, 6 meses para o cargo de vereador, 4 meses para o cargo de prefeito. E servidores públicos em geral, inclusive os comissionados da média e da baixa administração, 90 dias antes do pleito. Estamos conversando com o advogado que atua na área eleitoral, que também já atuou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Vladimir Capistrano. Mande sua pergunta, sua dúvida, ao vivo aqui no Boa Tarde Cidadão, no 999229519. Você manda o WhatsApp e a gente vai registrar aqui a sua pergunta agora. E temos já a pergunta da Maria Clara, que está nos acompanhando. Ela mora na cidade de Macaíba e ela gostaria de saber sobre a seguinte situação. Existem vários prefeitos que às vezes apoiam esposas candidatas em municípios vizinhos, ou pelo menos tentam construir esse tipo de candidatura para prefeito ou para vereador, quando às vezes o candidato não pode tentar ir para a reeleição. Isso pode ou não pode? Isso foi um tema que a Justiça Eleitoral já se debruçou.
existem aí duas figuras específicas. Uma é o que a Justiça Eleitoral denominou de prefeito itinerante. Era aquele prefeito que se elegeu e se reelegeu numa cidade e tentava ser candidato ele próprio na cidade vizinha, por exemplo. É uma burla. Isso a legislação eleitoral não permite, a partir de uma interpretação da jurisprudência do TSE, o prefeito itinerante. No entanto, quanto aos parentes do prefeito, que está no exercício do cargo, se ele for candidato numa cidade, ainda que seja uma cidade vizinha, a legislação não veda. Não há vedação porque a Constituição... Aí vai depender da cabeça do juiz, né? Não, na verdade, porque o TSE já assentou que, no caso de parentes, não há vedação. Porque às vezes se diz o seguinte, aquilo que não está na lei, praticamente já se considera como proibido. Então não faça, porque não está dizendo que não pode, mas também não está dizendo que pode. E se você fizer aquilo que não está na lei, mesmo que sem dizer que não pode, mas também não disse pode, aí você pode... né, entrar numa situação complicada e ficar à mercê do julgamento de um juiz que decida contrário ou favorável ao que você pensa. A vedação constitucional quanto aos parentes é que eles sejam candidatos no mesmo território da circunscrição do mandatário. Essa é a previsão constitucional. O TSE interpretou que vedar a candidatura em circunscrição diferente seria impor uma restrição de direitos aonde a Constituição não faz. E por isso, quanto aos parentes, não há essa restrição. Há apenas quanto ao próprio mandatário que não pode ser candidato numa cidade vizinha. Temos a participação do Rodrigo Bernardo, está nos acompanhando em São Gonçalo do Amarante. Ele gostaria de saber sobre movimentações de campanha, se isso pode acontecer na rua ou se isso deve acontecer em locais fechados. Como eu falei, nesse momento de pré-campanha não pode haver propaganda eleitoral. E manifestações de rua são atos de propaganda eleitoral. Por exemplo, uma carreata, uma caminhada, um comício, isso tudo é próprio da campanha eleitoral, é ato de propaganda eleitoral. O que pode haver nesse momento são reuniões em recintos fechados, com controle de acesso para determinado público. Por exemplo, um candidato a prefeito de uma cidade que quer conversar com determinado segmento daquela cidade. Ele pode convidar as pessoas para uma reunião para debater, inclusive para a formação do seu programa de governo. Isso não só é permitido, como é até salutar que os candidatos assim ajam. Ele vai ali, escutem a população. Isso não significa que ele vai poder fazer um discurso pedindo voto. Isso é proibido. Então, manifestações de rua não são permitidas no momento da pré-campanha. Manifestações de rua somente são permitidas após 16 de agosto, quando inicia a propaganda eleitoral. Participação do Tiago Almeida, está nos acompanhando em Petrópolis. Ele gostaria de saber qual é o prazo para a filiação partidária para quem deseja disputar um mandato eletivo de vereador ou de prefeito. O prazo de filiação partidária é de até 6 meses antes da data da eleição. Esse ano teremos a eleição no dia 4 de outubro. A eleição é sempre no primeiro domingo do mês de outubro. Este ano, 4 de outubro. Então, os candidatos têm que estar com as suas filiações deferidas pelos partidos até 4 de abril. Muito bem. E um outro assunto também que motiva muito a curiosidade, que aguça a curiosidade das pessoas, é em relação a que outras coisas que antes não podia, depois passou a poder, depois encontrou brechas, como essa questão do outdoor, estão sendo permitidas na pré-campanha. Como eu falei, os candidatos, os pré-candidatos, eles às vezes vão testando os limites da justiça eleitoral. Não é que seja permitido, é porque não houve nenhuma decisão ainda que diga se pode ou se não pode. Eu vou dar um exemplo da campanha de 2018. Houve a colocação de outdoors em várias cidades do país, antes do período eleitoral, em manifestação de apoio à pré-candidatura de Jair Bolsonaro. Isso foi uma coisa que se espalhou no Brasil inteiro. Inicialmente, inclusive, o TSE chegou a dizer que não era vedado aquele tipo de manifestação, mas depois foi entendido que era propaganda eleitoral antecipada e foi vedado e foi retirada a propaganda. Às vezes o outdoor você bota no período e ele fica um bom tempo por ali. Então, né? Não é que aquela propaganda que não é permitida está sendo admitida. Não é que ela está sendo admitida. É que possivelmente algum candidato fez e não houve ainda uma atuação ou do Ministério Público Eleitoral ou da Justiça Eleitoral para impedir a realização daquela propaganda. Mas, como eu disse, os meios que não são permitidos na campanha não são admitidos também na pré-campanha. Pergunta da Andréa Souza, que está nos acompanhando em Mossoró. Um abraço, amigos de Mossoró que estão nos acompanhando. Ela gostaria de saber a respeito das pesquisas eleitorais. Se é obrigado neste período, primeiro se é permitido, ela pergunta, e se é obrigado a colocar o número da pesquisa com todos os dados disponibilizados da consulta que foi feita. Sim, desde 1º de janeiro de 2020, que as pesquisas eleitorais relativas às eleições de 2020, elas têm que ser registradas no Tribunal, na Justiça Eleitoral. No caso de eleições municipais,
perante os juízos eleitorais, os cartórios eleitorais de cada município. A pesquisa pode até não ser registrada, ela não é obrigatório que seja registrada, mas se ela não for registrada, ela não pode ser divulgada. Um candidato pode realizar uma pesquisa apenas para o que se chama de consumo interno, para saber como estão as suas intenções de voto. Essa pesquisa não registrada, ela não pode ser divulgada. Se o candidato ou se um órgão de comunicação, um jornal, uma televisão, uma rádio, quiser realizar uma pesquisa e divulgar o seu resultado, ela tem de ser registrada na Justiça Eleitoral. Muito bem. Quero agradecer a participação do advogado que atua na área eleitoral, Vladimir Capistrano, que também foi juiz do TRE. E muito obrigado pela sua presença. Receba o kit de produtos Lucena. Muito obrigado. Com seus amigos e familiares. Tá bom. Eu agradeço pela oportunidade de conversar com você e com seus telespectadores. Muito obrigado. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Band Rio Grande do Norte. Vem aí o Nordeste Urgente. E Luiz Almir, um grande abraço e até amanhã.